mas vamos lá. Vamos lá. Então, meu nome é Maria Helena Manso, eu sou psicóloga clínica, trabalho também, eu sou formada em economia e trabalho com o planejamento financeiro, com a organização financeira. Conheci a Lu, que eu vi que ela tem um trabalho aí muito parecido com o meu, então conheci a Luciana através do Instagram mesmo, e eu acho que a gente tem um trabalho muito parecido, né, Lu, de juntar a psicologia com as finanças, que para a gente assim, tem muito a ver o que a psicologia pode nos trazer de ferramenta para a gente ajudar as pessoas a ter uma vida financeira mais saudável, né, Luciana? Eu acho que é o grande propósito. Eu também gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho. Então, vamos lá. Sou psicóloga, Maria Helena. Sempre estudei psicologia e gostava da psicologia, gosto da psicologia, mas o dinheiro foi me chamando muita atenção. A nossa relação com o dinheiro, o significado do dinheiro, ele foi ganhando mais força para mim. Então, hoje eu trabalho, tem mais ou menos aí uns 2 anos só com a psicologia do dinheiro. E tem 8 anos que eu estudo casais, que eu estudo família e o seu relacionamento com o dinheiro. E quando eu vi a sua série Psicopatologia, eu falei, nossa, isso daqui tem que virar um livro. Então, parabéns pelo seu trabalho, porque a gente é acostumado, Maria Helena, você me corrige se eu estiver errado, porque aí essa é a área sua, de achar que a forma como eu lido com o dinheiro tem a ver comigo. 1 ano, 2 anos, teve uma pressão muito grande. Acorde 5 horas da manhã, tome banho gelado, faça um monte de coisa. E assim você vai ser próspero, você vai conseguir tudo na sua vida. E as emoções, os nossos comportamentos e as psicopatologias foram deixadas de lado dessa leva do sucesso aí, né? Então, nossa... Quando você traz esse olhar para as psicopatologias, né? Como que as psicopatologias atingem a nossa forma de lidar com o dinheiro? Eu falei, gente, isso daqui tem que virar um livro. Então, Maria Helena, muito obrigada pelo convite e eu espero que isso vire um livro, tá? Vire livro, vire curso, vire muita coisa. Como eu fico feliz com esse seu feedback, porque eu acho que quando a gente está essa questão de psicologia com dinheiro, para a gente faz tanto sentido, eu acho que a gente ainda somos poucos psicólogos com esse olhar, né? Eu acho que o nosso trabalho aí é levar isso mais para a psicologia. Porque eu acho que a gente ouve assim, muito falar, a nossa relação com dinheiro é emocional. A nossa relação com dinheiro é emocional. Tá, se é emocional, quem trata das emoções? Quem foca nas emoções? Os psicólogos, né, Lu? É função nossa, psicólogos, ter esse foco nas emoções e ajudar as pessoas a lidar melhor com as emoções. Então, a gente precisa trazer essa questão financeira mais para as clínicas. E quando a gente fala das emoções, né, a gente tem desde as pessoas que são mais saudáveis, que precisam entender como as emoções funcionam, para saber se aquele comportamento financeiro está sendo prejudicado por umas emoções que não estão sendo bem administradas, né, bem equilibradas. Como a gente também fala das psicopatologias, né, Lu? De questões mais sérias que às vezes as pessoas realmente vão precisar de uma ajuda para lidar melhor. E eu acho que quando fala de uma função, de um comportamento disfuncional em relação ao dinheiro, fica muito uma culpa, uma vergonha, a pessoa não quer se falar daquilo, ela se sente que ela é um fracassado, que ela não consegue lidar. E às vezes a questão é uma questão que ela precisa de buscar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, essa série é para a gente falar dessas psicopatologias e como cada uma pode estar interferindo nessa nossa relação com o dinheiro. Como a ansiedade, né, Lu? Vai ter uma live que a gente vai estar falando da ansiedade. A ansiedade, ela afeta muito, assim, tanto para gastos, né, o consumo disfuncional, como também para a questão dos investimentos, né? As pessoas, às vezes, muito ansiosas, não conseguem
manter um investimento ali, fazer o investimento correto para aqueles seus objetivos, às vezes muito pela ansiedade. A depressão afeta muito o nosso comportamento com o dinheiro. A bipolaridade, né, Lu? A bipolaridade, assim, a pessoa, ela sai, né? A bipolaridade, para quem não conhece muito de um transtorno, é um transtorno que a pessoa oscila entre uma depressão e um estado de mania. Na depressão, às vezes essa pessoa fica, né? Isso aí pode ter vários níveis, né, Lu? Desde uma bipolaridade mais leve como uma mais grave. Uma bipolaridade grave acontece muito das pessoas na fase de mania sair fazendo, consumindo, gastando, se endividando. E ela não vai conseguir. Isso não é questão dela regular o comportamento financeiro dela, é uma questão de saúde, ela precisa de ajuda, ela vai precisar de medicamento num nível desse, né? A questão do TDAH, o TDAH é um transtorno também que a pessoa tem muita dificuldade com a relação do planejamento financeiro, de lidar com as finanças, porque compromete a função executiva. A pessoa tem dificuldade de se planejar, ela tem dificuldade de adiar recompensas. Então, é mais um transtorno que a pessoa precisa olhar com outros olhos. Eu fico comparando a questão do TDAH, por exemplo. Até muito pouco tempo, as crianças com TDAH, elas sofriam muito na escola, porque era visto como uma criança preguiçosa, uma criança arteira, uma criança agitada, e queria que o comportamento dela, os adultos queriam que ela se comportasse como todas as outras crianças. E é um sofrimento muito grande, né, Lu? Porque tem uma questão na parte do desenvolvimento cerebral ali que a criança precisa de ajuda. Então, assim como hoje, crianças com TDAH já têm um cuidado especial, porque sabe que o processo de desenvolvimento dessa criança pode ser diferente, ela pode precisar de uma medicação. Eu acho que precisa ter esse olhar para o adulto também, sabe? De não só culpar a pessoa que não está conseguindo lidar bem com as finanças, se é questão de uma saúde psíquica, se ele precisa de uma ajuda antes de resolver essa questão financeira, né? O que você acha disso, Lu? Eu vou, Marilena, para minha própria dislexia. E aí eu vou te contar, depois que você falou da bipolaridade, vou citar alguns exemplos, tá? Porque eu tenho uma vivência mais prática de anos de clínica aí. A minha dislexia, tem horas, Marilena, que eu dou uma parada. E eu sigo dois caminhos que eles não... É difícil explicar, mas eu faço duas coisas ao mesmo tempo que se juntam, mas eu não consigo juntar. O meu cérebro não consegue fazer isso. E eu percebo que a minha tomada de decisão, às vezes, ela dá uma paralisada. Então, assim, eu sou investidora. Tem horas que eu quero investir, mas parece que eu não consigo raciocinar e tomar uma decisão muito rápido. E eu percebo que isso vem da dislexia. Hoje, convivendo, sabendo, estudando, olhando para ela e olhando para mim com mais carinho, tá, Marilena? Porque eu já olhei para mim como muito... Que merda você é, que não dá conta de fazer as coisas. E eu não conhecia. O meu diagnóstico veio com 22 anos, então é um diagnóstico tarde. E aí hoje eu percebo que essa minha dificuldade até... Em fevereiro mesmo, quando teve toda aquela queda da bolsa, a minha paralisia e a minha dificuldade de juntar as coisas e falar, e aí, o que eu posso fazer diante disso? Então, assim, a dislexia, hoje eu trago ela mais para perto de mim, eu já falo, porque antigamente eu não falava dela, como que ela me atrapalhou, né? E como ela me fez vencer muito na vida, tá? Uhum. Foi por conta dela que eu resolvi, peraí, eu tenho que me esforçar muito mais, porque me esforçar o tanto que a maioria das pessoas se esforçam não vai estar bom para mim, porque eu tenho uma patologia. Mas como ela me puxa em várias vezes, assim, em vários momentos, em várias tomadas de decisões. E assim, quando a gente pensa em psicopatologia, a gente tem que pensar no nosso autoconhecimento. Você vai
norteando aí, tá? Sim, Mas sim. e aquilo que circula as patologias. Então, se eu tenho uma dislexia, né, e aí não é uma psicopatologia, mas se eu tenho uma dislexia, como que fica a minha autoestima? Como que fica o meu desenvolvimento intelectual mesmo? Aí, quando eu tenho um TDAH, como que fica a minha autoestima com o TDAH? Porque o que acontece? Quando eu tenho muita dificuldade de foco, às vezes eu não produzo tanto, eu não consigo fazer aquela super produção que as pessoas estão fazendo. E aí, o que eu tenho o hábito de fazer? De achar que a culpa é minha, que eu sou o vilão da história, que eu sou o péssimo da Sim. história, que eu não dou conta, que não vai dar certo, então vamos desistir. E aí eu vou construindo todo um cenário de autoestima de desvalor, vai dar desculpa. Mas é mais ou menos por aí, que aí eu vou Uhum. construindo isso. Então, quando a gente, ao longo da vida, as pessoas vão rindo, porque quando eu li, as pessoas riam, Maria Helena. Eu não entendia, né? Era aquela risaiada toda. E eu, o que que tá acontecendo? Só eu que não tô rindo. E aí a gente vai construindo, assim, gente, eu não sou tão bom assim, o fulano é melhor do que eu. E aí eu deixo de fazer as coisas ou eu faço as coisas para compensar, Marilena. Eu compro coisas para te agradar, eu compro coisas para o interno. Então eu vou olhar para o outro com muito mais admiração. O quanto a gente não dá valor para as psicopatologias nas nossas tomadas de decisão. A gente acha, e eu vou te falar uma coisa que pode ter sido impressão minha, mas que vulgarizou a história de que ganhar dinheiro e ficar milionário só depende de você. Depende de você acordar cedo, tomar o banho gelado, 5 horas da manhã e começar a produzir. E a gente esquece de olhar para o ser humano que habita em nós e que Sim. ele é muito mais forte, não só ele, mas todo o nosso legado e toda a nossa história é muito mais forte do que isso. Então, eu estava te contando de como a dislexia me atrapalhou, Marilena, e como foi difícil tomar posse disso. De tomar posse de que eu era disléxica e como que e transformar o lado ruim da dislexia num lado bom. Uhum. Uma hora eu olhei para mim e falei, se eu não me esforçar demais da conta, eu não vou ser aquilo que eu quero ser, sabe? Mas antes era eu não sou boa o suficiente, eu não dou Uhum. conta, eu não tô valendo muita coisa. Então, assim, quando eu tomei posse dessa dislexia, foi quando eu cresci. Mas que não foi muito fácil, não, tá? Sim, mas, Lu, eu acho que quando eu pensei nessa série, da gente estar falando sobre esse assunto, o grande objetivo é da gente despertar isso nas pessoas, né? Para a gente tirar repensar isso que é construído aí nesse mundo capitalista, né? Tem muito interesse de um sistema capitalista de colocar na cabeça das pessoas que se ela não tem sucesso, a culpa é delas e que é porque são pessoas preguiçosas, porque não tem disciplina, porque não tem determinação, né? Se tiver isso, é só seguir que chega onde gostaria. E não é bem assim, né, Lu? Cada um com as suas potencialidades, com as suas dificuldades, com seus desafios. E quando a gente fala da questão desse sucesso financeiro, dessa saúde financeira, que eu acho que eu gosto mais da palavra saúde financeira, a gente precisa ver essa saúde psíquica, a gente precisa de uma, né, de estar avaliando isso antes, e é no sentido da gente, porque assim, não é porque a pessoa tem uma bipolaridade, tem uma dislexia, tem um TDAH, que ela também está fadada a não se dar bem financeiramente. Só que ela reconhecer isso e saber pedir ajuda, né? Porque tem estratégias, igual você falou, quando você aceitou isso, por mais difícil que seja, por mais que tenha suas dificuldades, a gente vai desenvolvendo estratégia que possa nos ajudar, que é diferente. Às vezes a minha estratégia que eu preciso desenvolver é diferente da sua, né? E eu É, acho que é isso que é importante.
Ah, E eu acho bacana você falar isso, sabe? Porque eu tava te contando antes da live cair, quando eu começava a fazer as coisas, as pessoas riam. Eu ia ler, Maria Helena, e as pessoas riam. E ninguém me contava que era porque eu começava a ler um parágrafo, o texto era gigantesco e eu terminava ele. Porque é esse o movimento que o disléxico faz. E então, eu olhava para a sala, tinha 25 pessoas rindo de mim. Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade para a gente até defender aqui a ideia que a gente pode contar para o outro o movimento do outro. Eu demorei muito tempo para alguém ter coragem, Maria Helena, de contar. Você começa um parágrafo e termina. E você, eu tenho, são dois processos que eu faço. Eu começo o parágrafo e termino, ou eu invento um final para a palavra. Então, demorou muito para as pessoas terem coragem de me falar que eu fazia isso. Então, eu fui descobrir esse diagnóstico com 22 anos. Então, assim, a importância, às vezes, da gente aprender a falar com carinho. Espera aí, não é só acordar 5 horas. Se você sim. tem um TDAH, como que é seu foco? Você já olhou para isso? Você já prestou atenção para os exercícios que você pode fazer? Como que um hiperativo consegue sentar e fazer uma planilha? Ele vai precisar de Sim. muita força interna para fazer isso, Maria Helena. De muita força. É aquilo que a gente falou, pode. Eu acho que eu venci, né? Eu acho que hoje eu posso olhar para minha dislexia e agradecer ela tranquilamente, porque ela me ajudou a ser o que eu sou hoje. Uhum. Mas o dislexo vai precisar fazer esse começo o dislexo não, o hiperativo, de olhar, espera aí, como que eu posso me... Oi, Laura! Como que eu posso me ajudar? Quais são as dificuldades da dislexia? Quais delas, da hiperatividade, quais delas eu tenho? Né? Então, assim, Uhum. acolher esse lado nosso aí e falar, peraí, agora, como que eu vou usar isso em relação ao dinheiro? Tá? O que que eu tenho? Sim. Vamos rodar aqui um pouquinho, Marilena. A depressão. Como que um deprimido vai lidar bem com o dinheiro, Marilena? Pois é, porque dependendo do nível dessa depressão, né, Lu, a pessoa que está em depressão, ela é possibilitada de sonhar, né, de sonhos futuros, de projetar. Quando a gente não sonha, fica muito difícil ter motivação de acordar de manhã e trabalhar e ganhar dinheiro. Se eu não tenho porquê de trabalhar, de ganhar aquele dinheiro, é muito mais difícil, né? Então, é uma das patologias que também paralisa muito, que também precisa ser olhada antes de vir essa culpa. A gente precisa parar com essa autocrítica, né? Eu acho que é um chicotinho ali que, quando fala de dinheiro, então, é uma autocrítica muito grande. É uma autocrítica muito grande de sentimento de fracasso. E Eu sei que agora você vai aprofundar em cada patologia aí essa semana, né, nessa série sua, mas se eu não tenho energia psíquica, se eu não tenho um mínimo aqui de energia, como que eu vou conseguir produzir e ligar o botãozinho, vamos ativar aqui, e agora você vai sair, você vai produzir, você vai fazer planejamento, você vai ganhar dinheiro, como se eu não tenho isso? Então, assim, a primeira coisa que, quando a gente tem depressão, é se autocuidar, se cuidar, se conhecer, fazer um trabalho de autodesenvolvimento, de conhecer você, de autoconhecimento, de buscar ajuda psiquiátrica, de buscar ajuda de psicólogos, se tratar. E aí, quando a gente tem um erro. Lúcio, só desculpa, te cortei. É que a Gi está dando um depoimento aí. A Gi também é psicóloga, ela vai estar aqui nessa série com a gente. A gente já faz um trabalho juntas. E ela está falando que ela também E tem também. dislexia. E Ai, que a Gi, a bacana, gente. que bacana. Mas a Gi é uma também que assim, ela, né? Eu acompanho ela aí nessa questão financeira e é uma questão que ela às vezes registra e fala da verdade.
Então, é uma dificuldade maior de se planejar, de focar, de trabalhar com as planilhas, de ter essa visão do todo. E tudo bem se a gente precisa de ajuda, né, Luciana? A questão é a Vamos gente não pensar aqui. ficar nesse sofrimento e se autoculpar o tempo todo, né? Se intitular fracassado o tempo todo. Vamos pensar aqui, Pode a ir. gente não precisa ir longe, não. Maria Helena, vamos pensar nessa live aqui. A gente já caiu e já voltou 3 vezes. A gente já começou por um jeito e foi 3 vezes, né? Na Isso. 4ª vez, a gente vai desistir. A gente vai falar que, nossa, eu nunca mais vou fazer uma live na vida porque eu não sei fazer live. Nossa, que horror. Nossa, foi um horror, uma vergonha, passei vergonha, não quero mais voltar. Isso a gente está falando desse pequeno movimento que aconteceu com a gente, que está acontecendo desde as 10. O tanto que é difícil a gente recomeçar, a gente reconhecer que é um negócio da internet, graças a Deus, com o nosso trabalho, com o trabalho de autoconhecimento que nós temos, com o trabalho, a gente sabe, ó, se para trás meu telefone caiu e eu voltei de boa, né? Você falou agora mesmo, eu vou desligar aqui para ninguém ligar. O meu, de vez em quando liga, eu vou lá e deleto, e tá de boa, tá tranquilo. Mas quando a gente não tem esse mundo interno bem resolvido, quando a gente tem dúvida da nossa capacidade, e a gente várias vezes tem, como que isso prejudica o nosso desenvolvimento? A gente não precisa ir longe. A gente pode fazer uma analogia das patologias, das psicopatologias, com a nossa live. Contanto que a gente está tendo que fazer esforço para dar conta de fazer ela girar. E como que isso cansa, machuca, dói. E aí, porque você já deve estar muito mais cansada se você não tivesse tentado fazer ela 3 vezes hoje. Você está tentando fazer um esforço muito maior do que se a primeira tivesse estado de boa. Ok. E agora, isso daqui é 1 hora. Pensa isso lá de fora, na vida do ansioso, Uma vida do depressivo, na vida do disléxico, né, Gi? Do bipolar, do que as pessoas não entendem. Maria Helena, porque quando a gente fala, e a Gisele pode concordar comigo, olha, eu sou disléxica. As pessoas falam assim, não, você tem certeza? Seu diagnóstico está certo? E quando eu falo, nossa, eu tenho depressão, as pessoas também falam isso. Ah, você tem preguiça, vai acordar cedo, vai tomar seu banho gelado. E não é. A gente pode fazer uma analogia do nosso problema emocional com a internet. Não é nosso, é da internet. Entendeu? A dificuldade é Pode maior, falar. né, Lu? A dificuldade é maior. A pessoa que tem TDAH também tem muito essa questão. A criança, então, ela é agitada, agora tudo virou TDAH, não tem que dar importância. E o que eu acho assim, o que eu acho importante as pessoas ter essa visão de olhar para isso, não é ficar em busca de diagnóstico, mas se eu estou com dificuldade, vamos ver se não tem uma patologia por trás, né, Lu? Porque, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, quando é bem diagnosticada, quando é bem acompanhada, medicalizada, ela pode ter uma mudança de vida muito grande. Eu tenho pacientes que eu acompanho que depois que a medicação faz o efeito correto, que está bem medicado, que está bem acompanhado, tem um paciente que falava assim, ele chegou para mim na época com um diagnóstico de ansiedade. E tanto eu quanto o psiquiatra deles, a gente conversando, o psiquiatra também achava isso, mas ele não sei se é TDAH, eu não acho que é TDAH, porque ele tem um sucesso na vida, é um empresário de sucesso. Mas a gente foi avaliando, até que resolveu, o psiquiatra resolveu entrar com a medicação do TDAH. E hoje ele dá esse depoimento, ele fala assim, eu sou uma pessoa de sucesso, mas ninguém sabe o esforço que foi. Se esse diagnóstico tivesse sido feito lá atrás, eu teria talvez até mais sucesso e com um esforço muito menor. Então, ele falava assim, mas eu não sabia me expressar dessa forma, porque eu só conhecia esse mundo. Eu só sabia viver com o TDAH, com toda aquela ansiedade, aquela impulsividade, aquela agitação, né, que o TDAH ele tem a hiperatividade, era a forma que ele sabia viver.
Então, depois que ele foi diagnosticado e com uma medicação adequada, que ele vê assim, o tanto que a vida ficou mais leve. Né, Lu? E a importância disso, eu tenho um diagnóstico, Marilene, e agora o que eu vou fazer com ele? Eu posso me paralisar nesse diagnóstico, né? E isso não é uma escolha tão consciente assim, mas eu também posso transformar esse diagnóstico numa coisa boa. Eu vou ser bem sincera, Marilena, direto eu olho para dislexia, direto eu olho e pergunto, espera aí, o que é da dislexia? Por mais que eu já tenha lido, já fiz curso, já fiz um monte de coisa, mas hoje mesmo, antes de entrar para a live, eu fui lá e dei uma olhada. O que é dislexia? Para eu lembrar e para eu saber o que é dela e o que é meu. Porque quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo separar, eu sei que nós estamos misturados, mas quando eu consigo separar, eu consigo resgatar quem eu sou, olhar minha alegria, meu jeito. Os outros falam assim, nossa, você tem um jeito de ser, eu não sei que jeito que é esse não. Mas eu uso isso muito a meu favor. Então, assim, nós, mesmo com essas patologias, psicopatologias, nós temos coisas a resgatar que são boas e que podem ser âncoras para o nosso desenvolvimento e para a gente conseguir as coisas. Não deixa de ser cansativo e necessita de esforço. Marilena, você não tem noção o quanto é cansativo. O quanto necessita de esforço, tá? Vamos falar aqui da bipolaridade. Quando eu tô na mania, eu posso ter uma autoconfiança exacerbada, eu posso ter uma impulsividade. Então, eu não entendo piada, não entendo piada. E odeio quando alguém conta que vai contar uma piada, porque eu não entendo piada, tá? Então, na bipolaridade, se eu tiver na mania, eu posso ter uma autoconfiança exacerbada. E a autoconfiança exacerbada faz eu gastar o dinheiro de uma forma muito errada. Eu posso comprar mais do que eu vou gastar, sabe, Marilena? Acreditando que eu vou conseguir pagar, acreditando que eu vou fechar um outro negócio. É aquela bendita história que eu conto com os ovos no fiofó da galinha. Então, eu acabo fazendo isso e trazendo isso para minha vida. Por quê? Que eu quero mostrar, às vezes, que eu dou conta, que eu sou independente, e aí eu vou fazendo isso. A impulsividade. Ao mesmo tempo, na bipolaridade, também tem a parte depressiva, que tem a minha parte apática. E a minha parte apática faz eu não acessar o meu dinheiro, como às vezes faz eu acessar o meu dinheiro de forma descontrolada. Eu compro muito para preencher a minha apatia. Para comprar para sarar a minha dor. Então, olha o quanto é complicado. Bom, nós falamos um pouquinho da depressão. Como é que a ansiedade, acho que a ansiedade ela é até mais comum, porque o número de pessoas com ansiedade é muito grande hoje em dia. E a ansiedade, quando a gente fala também dessa disfunção em relação ao dinheiro, não significa só os consumos exagerados. Tem outras prejuízos que essa relação disfuncional com o dinheiro traz, que traz sofrimento para as pessoas. Às vezes, uma pessoa muito ansiosa com o futuro, com medo do futuro, ela está, você já teve contato com algum cliente, da pessoa assim, tem dinheiro às vezes para viver o resto da vida e não consegue ter uma vida confortável para não gastar o dinheiro? Gente, isso é um outro sofrimento. Porque o dinheiro é para trazer um conforto, é para trazer uma qualidade de vida, é para a gente realizar objetivos. Se eu tenho dinheiro, que eu conseguiria ter uma vida com um padrão de vida muito melhor, e a minha ansiedade, a minha disfunção não está conseguindo eu ter essa vida confortável, também está patológico, né? Você já teve algum caso? E às vezes até eu acreditar que sem a minha presença na minha empresa, a empresa não funciona, as pessoas não vão dar conta, então eu acabo não tirando férias, eu acabo sendo escravo mesmo do meu dinheiro e do meu trabalho. É muito normal isso acontecer. Pessoas que estão tão preocupados nessa manutenção do dinheiro que acaba nem olhando para eles. Eu estou tão preocupado com o dia de manhã que eu não olho para o dia de hoje.
Eu vou ser bem sincera que não chega isso muito no consultório, tipo assim, nossa, eu preciso ajuda porque eu faço esse movimento. Mas quando as pessoas chegam no nosso consultório, é mais fácil a gente mostrar esse movimento. Sim. E aqui é importante a gente falar isso, porque a pessoa que vive muito de futuro e acaba não usando o dinheiro hoje, não olhando para o dinheiro hoje, ela pode e precisa procurar ajuda, porque o dinheiro, ele é para estar a nosso serviço e não nós a serviço dele, né? Sim. Hoje eu coloquei no grupo, tô até aqui tentando pegar a cola, a história de um empresário que ele poupou dinheiro a vida inteira, segurava, porque ele acreditava que fortunas precisavam ser guardadas. Então, ele se hospedava sempre em lugares ruins. E, às vezes, Maria Helena, por acreditar que nem dá conta de pagar, tá? Sim. As coisas sempre eram com desconto, as roupas sempre eram as mais usadas e as piores. E ele acabou falecendo com uma fortuna gigantesca e não usar. Por quê? Porque a gente coloca, às vezes, até na cabeça da gente que não dá conta, que eu tenho O que produzir medo do muito, fracasso. medo do fracasso. E Ô, Lu, isso acaba é muito morrendo. comum. Isso é muito comum em pessoas que vieram de famílias com muita restrição financeira, né, que passaram muita dificuldade. Às vezes fica a vida toda ali produzindo, acumulando patrimônio, mas não consegue, né? E que é assim, gente. Quando a gente tem depressão, é assim. Quando a gente tem ansiedade, a gente comete um erro, 2, 3, 4, a gente começa a ficar cansativo. E a nossa tendência é até advogar contra a gente. Falar que a gente não presta, que a gente não sabe lidar com dinheiro. Mas não é isso. Em alguns momentos, a gente tem que deixar o dinheiro de lado e olhar para as nossas psicopatologias. Eu vou ter que parar isso daqui e olhar para a internet, porque senão ele vai sangrar, vai me machucar, vai ser. Isso não é heróico. Então, tem horas que eu vou ter que dar uma pausa na minha relação com o dinheiro mesmo e olhar para o meu mundo interno. E aí, quando eu olho para o meu mundo interno, que eu conserto ele, aí sim eu tenho autorização e posso olhar para o meu dinheiro. Faz sentido, Maria Helena, ou eu falei besteira? Não, isso mesmo. Eu acho que a grande mensagem é essa, né, Lu? É olhar para o interno e pedir ajuda quando for necessário. A gente não tem que dar conta de tudo. Se a gente quebra uma perna, eu não consigo resolver, eu não consigo me curar sozinha. Eu vou precisar de pedir ajuda. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou precisar de uma medicação. Por que que dificuldades relacionadas à psique, a gente se culpa tanto? A gente acha que depende só da nossa boa vontade. Né? A gente sabe, se a gente cair e quebrar uma perna, a minha boa vontade não vai curar minha perna. Se eu não buscar uma ajuda, se eu não for lá engessar minha perna, eu não vou ficar bem. Então, é a gente olhar com mais autocompaixão para as nossas dificuldades psíquicas, porque é dificuldade como qualquer outra, né? São patologias como qualquer outra, e todos nós estamos sujeitos a ter uma ansiedade, uma depressão, né, Lu? Não é a gente não escolhe isso. A gente precisa tirar essa autoculpa, essa autocrítica, pedir ajuda quando necessário e usar mais da autocompaixão do que da autocrítica. Que diferente de, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, eu vou na farmácia, eu compro um remédio, ele pode resolver. Eu tô com ansiedade, eu preciso fazer um trabalho interno, gente. Eu não vou ali e compro um remédio e vai resolver, não. Eu preciso ter calma comigo. Eu tô depressivo, eu também preciso olhar para isso com mais tempo. E às vezes até me permitir. Agora, eu vou falar da dislexia, tá, Marilena? Que é a minha parte do domínio. Quando eu tô muito, hoje eu já percebo, quando eu tô muito disléxica, tem horas que eu paro tudo aquilo que eu tô fazendo e falo assim, espera aí, deixa eu equilibrar isso daqui. Quando eu tô muito... minha mente fica muitas vezes separada, às vezes. É difícil explicar. Talvez Gisele, se ela ainda estiver aqui, ela pode explicar isso melhor. Mas, às vezes, eu tenho que parar mesmo e falar, espera aí, calma, depois você dá conta, sabe?
Me ajuda demais no planejamento financeiro. Se não fosse essa ajuda, eu não saberia lidar com a questão diante da minha dificuldade. E é isso mesmo, sabe? Porque às vezes, Maria Helena, eu não dou conta, porque meu cérebro ele tá tão parado, que eu tenho que perguntar, ou alguém tem que falar assim, vamos juntar, sabe? Às vezes eu faço uma coisa de um lado e outra coisa do outro, e eu não tô juntando essas coisas. É complexo isso, o tanto que a gente precisa olhar para isso, sabe? Quando eu estiver mais depressiva, espera aí, não é hora de sair, não é hora de comprar, não é hora de fazer uma grande negociação. Eu posso, às vezes, perder uma oportunidade, ou às vezes eu posso esperar um tempo ou pedir ajuda do outro. Se eu estiver muito ansiosa... Gente, eu já saí, de verdade, Maria Helena, para comprar um apartamento e voltei com 2. Então, assim, de verdade, verdadeira. Por quê? Porque Quando é um vestido, um sapato, é normal, Lu. Agora, apartamento... Saí para comprar um apartamento e voltei com 2. Eu e o meu marido. Por quê? Porque a gente queria construir, queria fazer patrimônio, fazer patrimônio, e o cara conseguiu vender 2. Marilena, para pagar isso daqui foi um esforço gigantesco. Você não tem noção. Para consertar isso, foi assim... Deus, tá? Que ajudou, porque eu acho que se não fosse Deus, a gente não teria conseguido, ia perder um. Mas isso foi muito pela nossa ansiedade, porque a gente queria construir. A gente nunca morou nesses apartamentos, a gente queria era construir patrimônio mesmo. Então isso foi... Pode falar. Não, Lu, você está falando isso, eu lembrei assim, falam-se muito que precisava ter educação financeira nas escolas. Eu acho que é mais do que isso, a gente precisa ter esse autoconhecimento financeiro, a gente precisa entender que a nossa mente que vai nos levar para ter decisões que você está falando, se a gente não tiver esse autoconhecimento, entender o que me leva a fazer escolhas. Né? Nós vamos fazer aí, eu estou no curso da Vera Rita também, que nós vamos fazer da arquitetura de escolhas. Uma área da psicologia econômica. Pois é, eu vi que você está. É uma área da psicologia econômica, de pensando mais em políticas sociais, né, Lu? Para fazer uma arquitetura, para buscar formas das pessoas fazerem escolhas mais inteligentes. Porque a psicologia econômica, né, estudando essa economia comportamental, ela vê que a gente faz escolhas muito, né, financeiramente falando. Não é à toa que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Sim, gente, existe a questão de uma má distribuição de renda, existem esses problemas sim, a gente não pode negar, nós não podemos ser humildes de falar que a questão é só comportamento. Existe uma má distribuição muito cruel, sim, mas a gente que atende, que trabalha com planejamento financeiro, a gente vê muitas famílias com rendas muito favoráveis, endividados, escolhas muito ruins. Então, eu acho que é esse autoconhecimento para ver se a questão é comportamental ou se tem uma psicopatologia por trás, né, Lu? Eu acho que tudo depende desse autoconhecimento. O que está me levando a fazer escolha? Eu estou fazendo escolhas corretas? Eu estou fazendo, né? Porque não é só questão de educação, porque conhecimento a gente tem muito disponível. Você concorda, Lu? Eu penso, Maria Helena, e aqui eu posso estar errada, que essa questão de educação financeira nas escolas, eu acho que tinha que ter um treinamento para a gente aprender a olhar para o nosso mundo interno. E aí a Gabi, ela é especialista em criança, talvez ela pode dar mais palpitezinho aqui, mas ensinar a gente a olhar para a gente. Porque nesse dia que eu saí e comprei 2 apartamentos, eu tava com uma ansiedade exacerbada, com uma autoconfiança lá em cima, e aí eu não olhei, nem eu e nem o meu marido, aí 2 impulsivos naquele momento, 2 impulsivos que jurava que dava conta, um olhou pro outro e falou, vamos que vai dar certo, né? Então, assim, eu acho que esse treinamento de olhar como que eu tô hoje, né? Quantas vezes a gente acorda e se pergunta, como que eu tô hoje? Como que eu tô hoje em relação ao meu marido? Como que eu tô hoje em relação ao meu dinheiro? Como que eu tô hoje em relação à minha vida?
como que tá a minha emoção hoje? Eu dou aula para uma escola aqui em Goiânia, na Letras Mágicas, e eu trabalho as emoções em torno do dinheiro. E aí eu comecei lá comecei um dia falando das emoções e do dinheiro, e o menininho virou para mim e falou assim: ah, tia, isso que você tá falando aí não existe, não. Eu, como não? E ele, não faz nem sentido o que você tá falando. Aí eu perguntei para ele: quando você tá feliz, o que você faz? E ele: como pizza, uai. Eu acho que ele não falou uai, não, porque o uai é meu. Aí, Você e é quando você mineira, tá Lu? triste? Hã? Sou Você é mineirinha. mineira? Eu Ah, sou daí de que você... BH. Sou daí de BH, não. Já Ah, morei em BH. não sabia. Sou do Triângulo. Ele, quando eu tô feliz, eu como pizza. E quando você tá triste? E ele compra o cachorro quente. Então, como que o dinheiro tá atrelado às nossas emoções, que também tá atrelado à nossa alimentação. E aí a nossa dificuldade de falar, espera aí, eu tô gastando, eu tô comprando, eu tô comendo, para quê? Né? Então, eu acho que essa educação financeira na escola, como a educação, a nutrição e todo o trabalho aí, que deveria ser feito, era ensinar a gente a olhar para o meu mundo interno, sabe? Que é o Eu tô fazendo autoconhecimento, né, Lu? o Acho que é autoconhecimento mais do que educação. e que é tão difícil, Maria Helena. A gente está falando aqui como se a gente tivesse esse autoconhecimento gigantesco, mas não, tem horas que a gente faz merda. Sim, com Porque a gente não é certeza. acostumado, a gente não é treinado para olhar para o mundo interno. Não Quem aqui é. acordou hoje e perguntou como que seu mundo interno está hoje? Ninguém, gente. Ninguém. A não ser aqueles que meditam 6 horas da manhã. A Fá, por exemplo. Então, o resto, ninguém. É verdade. Mas é um treino e deveria começar na infância, né? Bacana esse trabalho seu, Lu, porque quando eu falo assim que não é só educação e fica muita gente que não recebemos educação financeira, é educação nesse sentido de, de conhecimento. Ah, todo mundo sabe, Lu, a maioria sabe que para eu ter uma paz financeira eu preciso gastar menos do que eu ganho. Não tem mágica. Mas a gente fica em busca, um pensamento mágico, que as coisas vão mudar do nada, que vão acontecer, que eu vou comprar e depois no final dá certo. Já ouviu essa frase, Ju? Ah, não, no final dá Uhum. tudo certo. O que, que é o final e o que, que é dar certo? O outro para Vai, gente, que num processo conseguir. desse. Só lembrando aqui do que você Desculpa, deu uma falou, que quando a falhinha. gente pensa. Só, porque completando o que você disse, quando a gente pensa num processo de decisão, numa tomada de decisão, a nossa parte emocional ela é muito mais rápida do que a nossa parte racional. Então, a nossa parte emocional, ela vai tomar conta muito mais rápido do que... Vai ser mais rápida do que a minha parte racional. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do meu apartamento. Olha como que é complexo às vezes. Eu olhei aquilo, amei, nossa, eu quero, e já liga aquele, nossa, eu quero, a parte racional foi embora. E aí eu começo, nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, Maria Helena, quando o racional começa a tomar conta, tem um outro negócio que eu falo que é terrível, que atrapalha muito, que é a reciprocidade. Aí o vendedor foi bonzinho, o vendedor me deu atenção, o vendedor me ligou, o vendedor foi, nossa, tá aqui fazendo de tudo para eu comprar esse apartamento. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não para o vendedor e prefiro dizer não para mim. Então, como que o Ô, Lu, nosso... Pode falar. nossa, pode finalizar que eu quero te completar. Como que o nosso Como que o nosso emocional, o que você ia emocional falar? fala alto, fala muito mais alto do que o nosso racional, né? E Você aí, sabe o que é o grande problema, Lu? É essa questão do que, como que vai ser nosso comportamento através da emoção. O vendedor que te vendeu te conhece mais, assim, naquela época, que hoje acho que já é tudo diferente. Ele te conhecia muito mais do que você mesmo. Ele estuda, os vendedores, o pessoal de marketing, estuda essa economia. eles estudam a Tá me economia ouvindo? comportamental muito mais. Então eles sabem usar os gatilhos para vender. E nós, como psicólogos,
psicólogos precisaria estar entrando no lugar para ajudar os nossos pacientes enquanto consumidores, né, Lu, de estar se defendendo desse jogo do marketing, que é um jogo que faz as pessoas tomarem decisões com o interesse deles, né? É. Bom, eu concordo. Lu, Eu acho que nós... Oi, eu tô aqui. Tô te cortando, né? Esse gap aqui tô te cortando, mas pode continuar. Eu acho que é bacana, porque tem muitos psicólogos aqui, a importância da gente assumir o nosso papel mesmo, estudar e trabalhar, contar para as pessoas, né, o que é reciprocidade, porque às vezes as pessoas compram, se ferram por conta de reciprocidade, por conta de combos que só faz atrapalhar. Bom, Maria Helena, eu acho que a gente se esforçou muito, viu? Acho que a gente pode ficar essa metáfora da internet para as psicopatologias. Infelizmente, eu vou ter que encerrar no horário por causa de um outro compromisso aqui. Não, eu peço perdão. Lu, te agradeço muito ter aceitado o convite. Para quem tiver interesse no tema, a partir de agora, todo sábado a gente vai estar vindo com um tema diferente dentro das psicopatologias, né? Vai ter um sábado para cada psicopatologia dessa que a gente falou aqui. Se alguém tiver alguma dica, alguma dúvida, vai ser um prazer pelo direct, né? Que a gente está com o tempo encerrado e eu já vou dar uma olhada, espero que na próxima sessão, na próxima live, né, Lu? Essa internet já nos colabora mais. Maria Helena, um trabalho formidável. Por favor, escreva sobre isso, porque, assim, eu falo muito para os psicólogos que a psicologia do dinheiro tem um campo gigantesco de atuação, né? E você foi para uma área tão bacana, tão bacana, tão bacana. Então, assim, escreva, viu? Não deixe esse trabalho seu ficar aqui, não. Nós precisamos disso, tá? Muito obrigada aí pelo feedback e apoio, Lu. Obrigada, beijo. gente. Muito Tchau. bom final de semana, pessoal. Obrigada a todos que